Graças ao Senhor, chegamos ao final da série desse alimento diário, que trata sobre a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Graças a Deus que o Senhor tem nos iluminado a como fazer uso dessa vacina. O tema dessa semana traz um contexto muito rico de como usar essa vacina para combater esse vírus, baseado em 2 Tessalonicenses 2, versículo 7, vou ler aqui para os irmãos. Fala: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Sabemos que é um mistério que tem danificado a vida das pessoas. É o mistério da iniquidade. Tem trazido muitos danos à sociedade e também aos filhos de Deus. Ela trabalha de duas formas, trazendo esse dano à sociedade, inserindo uma nova cultura que vai totalmente contra os princípios que Deus estabeleceu, contra os princípios das Escrituras. Então Satanás tem agido dessa forma, levando essa iniquidade como um vírus mortal que age muito rápido, danificando as pessoas. Aqui também 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 e 10 fala: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio da mentira, com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Então, a forma de Satanás trabalhar, enganar as pessoas, é através da mentira, criando um caos na vida das pessoas, causando caos social, um caos de engano, danificando a ética e a moral da sociedade. Então, Satanás está pavimentando o caminho para o surgimento do anticristo. Para que o anticristo surja, é preciso haver a pavimentação desse caminho. Então, o primeiro ponto é enganando a sociedade de uma forma geral, inserindo novos conceitos, ideologia de gêneros, homossexualismo, tudo aquilo que a palavra de Deus é contra. Senhor Jesus, então há toda essa preparação enganosa, para que a gente possa tomar essa vacina. Nós precisamos conhecer esse vírus, que é o vírus da iniquidade. Então, está preparando o caminho para o anticristo. Senhor Jesus. E em 2 Tessalonicenses ainda, capítulo 2, versículo 11 e 12, fala: e por este motivo, pois que Deus lhe manda a operação do erro, para dar crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com injustiça. Então, a estratégia de Satanás é danificar, trazer dano a essa sociedade. E um dos pontos é levarem essas pessoas a darem crédito à mentira em detrimento da verdade da palavra. Então, a palavra está sendo, de certa forma, sendo desacreditada, a pura palavra de Deus sendo desacreditada por meio da mentira de Satanás. Isso traz uma depravação moral à sociedade. Muitos países têm sua constituição baseada nas Escrituras. E a estratégia de Satanás é inserir novos conceitos, novas leis, que é totalmente contra essas leis que formam a constituição de alguns países. Senhor Jesus. Então, o que nós podemos perceber, uma das estratégias de Satanás é levar esse dano, causar esse dano à sociedade. Essa é uma das suas formas. O outro dano causado são nos crentes, nos filhos de Deus. Queria ler aqui em Tito, capítulo 1, versículo 13 e 14. Tal testemunho é exato. Portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. Não se ocupe com fábulas judaicas, nem com mandamento de homem, desviando da verdade. Então, aqui o dano causado, o
dano que essa iniquidade causa nos filhos de Deus, levando as pessoas a não dar crédito à verdade da palavra do Senhor. Que no final do versículo fala, desviando-os da verdade. Sabemos que a palavra de Deus, ela é pura e verdadeira. Então a apostasia que o Senhor registrou que surgirá nos últimos tempos, é através disso, através da iniquidade, causa esse efeito nos filhos de Deus. Que ainda em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, fala: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, pois obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios. Então a apostasia nada que mais que é levar as pessoas a se desviar da verdade, a se desconectar de Deus, Senhor Jesus. Então quando há essa desconexão, as pessoas são levadas, os cristãos são levados a apostatar da sua fé. Aqui queria também ler no Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 34. Senhor Jesus. Senhor Jesus. O versículo fala: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez, das preocupações desse mundo, para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Senhor Jesus. Então, quando os filhos de Deus tomam esse caminho de se apostatar da fé, eles são levados a um caminho totalmente enganoso, um caminho que leva a afastar de Deus, levam a ter um andar sem restrição, andar sem conexão com a verdade. Então a iniquidade opera levando os crentes a se apostatar da fé. Na sociedade, de uma forma geral, leva para danificando os padrões morais, os padrões que a sociedade antes tinha, está sendo substituído por novas leis, por novos costumes. Então, nos filhos de Deus, leva a se apostatar da fé. Sabemos que a fé vem pela palavra de Deus, que em Romanos, capítulo 10, versículo 17, fala: e assim a fé vem pela pregação, a pregação pela palavra de Cristo. Senhor Jesus. Então, a maneira de nós fortificar nossa fé é através da palavra. Pela palavra a fé vem. Senhor Jesus. Então, a operação da iniquidade é desqualificar as Escrituras, trazendo novos conceitos, novas ideologias, levando a sociedade a formar uma nova cultura que seja totalmente contrária à palavra do Senhor. E para os filhos de Deus é se apostatarem da fé. Senhor Jesus. Mas louvado seja o Senhor que temos a operação de Deus, que é essa vacina que vai nos levar a se livrar dessa iniquidade, para estar totalmente imune ao operar desse mistério da iniquidade. Deus nos prepara para sermos vencedores, Senhor Jesus. Então essa preparação está por meio do agir de Deus, que em Mateus capítulo 24, versículo 37, Senhor Jesus, que dá um exemplo de como será nos tempos finais. Fala: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Senhor Jesus. Antes de entrar nesse assunto, precisamos entender como eram os dias de Noé. Que em Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7, nos mostra como eram nos dias de Noé. Senhor Jesus. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra
e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Então, os dias de Noé era totalmente, uns dias que as pessoas estavam alheias à vontade de Deus. Então, Deus se arrependeu de ter feito esse homem, Senhor Jesus. Então, como lemos no capítulo 24, versículo 37 de Mateus, que nos dias finais será como nos dias de Noé. Deus agirá para pôr fim à iniquidade, Senhor Jesus. Mas também nos dias de Noé, não há somente o lado positivo. Nos dias de Noé, o que há nos dias de Noé? Há os Noés, são os Noés de hoje, que no capítulo 6, versículo 8 e 9, dá um exemplo de como era Noé. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro, e entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus, Senhor Jesus. Então, nos tempos do fim, será como os dias de Noé. Haverá muita coisa negativa, muita iniquidade. Deus vai pesar no seu coração, ter que pôr fim a essa iniquidade, mas também haverá os Noé, aqueles que valorizam a palavra de Deus, aqueles que são contrários ao curso do mundo, Senhor Jesus, aqueles que estão no fluir da graça, como diz no versículo 8. Porém, Noé achou graça diante do Senhor, Senhor Jesus. E ele lê aqui também Hebreus, capítulo 4, versículo 16, que fala: cheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Noé era alguém que tocava no trono da graça. Ele não foi escolhido para edificar a arca porque ele era o melhor, porque ele era o mais bonito da sua geração, mas porque ele tocava no trono da graça. E essa graça fluía do trono de Deus e capacitou a Noé a ser escolhido por Deus, Senhor Jesus. Então, como Noé, nós precisamos estar no fluir da graça. Também nos tempos de Noé, haverá o serviço a Deus. Que 2 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala: e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Então, Noé ele era um pregador da justiça. Então, isso que Deus requer de nós, para que possamos ser imunizados contra esse vírus da iniquidade, possamos estar comprometidos com as coisas de Deus, comprometidos com a sua palavra, levando adiante aquilo que Deus determinou, que nós preguemos o Evangelho, que vivemos uma vida santa, uma vida cheia da misericórdia de Deus. Então, a vacina que Deus tem para nós é isso, que nós possamos ser aquelas pessoas comprometidas com a economia de Deus, Senhor Jesus. Então, sabemos que durante a leitura desse volume falou do mistério da iniquidade, como ela opera, como tem operado para danificar a vida das pessoas, que é a preparação de Satanás, para que possa surgir o anticristo. A sociedade precisa estar preparada para recebê-lo, E isso é danificando essa sociedade, trazendo novos conceitos, criando uma nova cultura que seja contra a palavra de Deus, Mas essa cultura, ela também é uma cultura que denigre a imagem do homem, que traz a consequência disso são o baixo padrão moral, A sociedade vive de uma forma totalmente independente de Deus, sem nenhum compromisso com Deus,
E isso os leva a praticar coisas que são totalmente contrárias àquilo que Deus determinou, rejeitando totalmente os ensinamentos da Escritura. E nos filhos de Deus é levando a se apostatarem da fé, a se desconectar de Deus. Mas a solução para tudo isso é estarmos em ser como Noé, aqueles que se comprometem com a palavra, aqueles que estão imbuídos em fazer a vontade do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor.